Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos estreando o nosso podcast Se Liga Gestor. E para a honra e glória do nome de Deus, toda a gratidão é sempre a Ele por essa oportunidade maravilhosa, né, de estar nos concedendo a vida, a saúde, de estar desfrutando desse momento. E hoje eu estou aqui acompanhado de duas feras, dois caras que realmente são diferenciados dentro do mercado de trabalho. Daqui a pouco eu vou estar apresentando eles, a gente vai estar tendo aí um bate-papo muito bacana. Estarão respondendo algumas perguntas que foram feitas aí pelos nossos seguidores lá do Instagram. E estou muito feliz de estar compartilhando esse momento com vocês. Realmente era um sonho estar iniciando esse projeto. E o objetivo desse podcast é estar justamente agregando valor para as pessoas que estão iniciando no mundo dos negócios, no mundo da gestão. Estaremos aí tendo a participação de vários profissionais, de várias pessoas que estarão agregando valor, estarão agregando conhecimento na sua construção pessoal e profissional. E claro, sem muitas delongas, estarei aqui agora apresentando essas pessoas que estão comigo. Estou aqui com o professor, escritor, empreendedor Lucas Almeida, que é graduado em administração, é mestre, e eu não vou falar muito sobre ele, porque ele vai se apresentar também para vocês. Estou também aqui com o professor Marcos Cabral, que também é outra referência na área do mundo dos negócios, exclusivamente na área de comportamento humano, ele que também é especialista em recrutamento e seleção. Lucas Almeida, é uma honra ter você aqui. Marcos, também é uma honra ter vocês aqui comigo nesse episódio 1 do nosso podcast Se Liga Gestor. Eu quero começar com você, Lucas. Por gentileza, se apresenta aí para os nossos convidados, para que as pessoas possam saber quem é você e o que você faz, qual a tua área de atuação. Fica à vontade. Show de bola, Emerson. Primeiramente, obrigado. É uma honra estar aqui, tanto com você, com o colega Marcos Cabral. Sou graduado em administração, tenho especialização na área de docência do ensino superior, sou mestre em educação profissional e tecnológica, tenho artigos publicados, tenho livros também publicados na área de literatura, na área de gestão também, e tenho praticamente 10 anos de experiência no mercado. Então, fui desde jovem aprendiz até consultor agora de marketing. Então, naveguei bastante no campo aí da gestão e acredito que posso agregar bastante na vida das pessoas. Hoje, eu sou professor de curso técnico, curso superior, também faço minhas consultorias na área de marketing. E enxergo que a criatividade é um elemento fundamental para qualquer empresário, qualquer empreendedor, coordenador, gerente que quer colocar em prática e fazer as coisas avançarem dentro do mercado de trabalho. E aqui no teu podcast vou trazer algumas dicas sobre a área de marketing, que é algo essencial no mundo dos negócios. Tanto o marketing como vendas são dos elementos essenciais aí para que a coisa possa andar da melhor maneira possível. Muito obrigado. Cara, para mim é uma honra muito grande ter você aqui, né? O Lucas, que é meu companheiro de trabalho na Uninasal, professor, né? E que está aí nesse último semestre, esteve entre os 3 melhores professores dos cursos de gestão, não apenas ele, como Marcos Cabral. Marcos, também se apresenta aí para o pessoal, fala quem você é, o que você faz, a tua formação. Fica à vontade. Emerson, é um privilégio estar nesse podcast, ao lado dos meus queridos amigos, né? O Lucas e você. E é um desafio que temos, né? É justamente como saber se comportar dentro de uma empresa, como se manter no mercado de trabalho, né? A minha formação, sempre fui apaixonado pela área de recursos humanos, foi a área que me identifiquei logo de cara, né? Comecei logo como administração, depois vim para RH, sou especialista na área de comportamento humano, e aí já assumi um novo desafio, né? Estou fazendo aí a graduação, o bacharel em psicologia, para que eu possa me aperfeiçoar cada vez mais, né? Estamos aqui justamente para ajudar esse pessoal aí a se desenvolver cada dia mais. Cara, fico muito feliz, né, contando um pouco aqui de como eu conheci essas feras, esses profissionais. Lucas entrou mais recente, né, aí no meu hall de amizades, de parceiros de trabalho. O Marcos Cabral, a gente já tem uma estrada aí um pouco mais longa, né? Conheço o Marcos Cabral desde 2018. A qual tive a honra de ser tutor de uma instituição de nível superior juntamente com ele. E ele foi uma das pessoas, ou talvez a principal pessoa que me abraçou ali, quando eu adentrei aquela instituição, que me mostrou como eram os procedimentos, me orientou. E essa é uma característica muito forte do Marcos, ele realmente é muito receptivo com as pessoas. E o Lucas, quando chegou aí na minha vida, né, há 2 anos atrás, quando ele começou a lecionar aqui na Uninasal do Cabo,
também se mostrou uma pessoa diferenciada, tanto na sua forma de ser, como na sua forma de atuar. E não é à toa que o Lucas é conhecido como professor das dancinhas, tá, pessoal? Ele só está proibido hoje de fazer dancinha aqui, tá? Não tem como, tá, Lucas? Porque senão ele se empolga. Fica depois... só na rede social. Não, só na rede social, não pode fazer quadradinho de 8, nada disso aqui não, tá? Detalhe, Emerson, apocalíptico, tá? Misericórdia. Então o buraco é mais embaixo. Mas pra dar certo no mundo marketing, precisa fazer dancinha não, tá? Pode ficar tranquilo. É bom ressaltar isso, porque pode ter algum empreendedor, né? Alguém que está querendo iniciar aí no mundo da gestão, e aí já começa a ficar preocupado. Ah, será que eu tenho que aprender agora a dançar, requebrar? Eu tenho que aprender balé, eu tenho que aprender forró. Então fica tranquilo, tá? Porque isso é uma característica única dele. Claro, é um dos muitos pontos que o fazem se destacar como docente dentro da sala de aula. Eu acredito, Lucas, que essa tua forma de atuação ela é uma estratégia tanto para quebra de gelo, quanto também para interação, né, e uma forma de envolver os alunos ali dentro do ambiente. Levando em consideração, já que entramos aí dentro desse contexto, né, e os dois também são docentes, são professores, quando a gente observa essa questão da sala de aula, você vê que tem muitas particularidades, tem os alunos que passam o dia todo trabalhando, tem alunos que às vezes vão para a faculdade e já saem da faculdade direto para o trabalho, tem alunos que estão estagiando, tem alunos que ainda estão à procura do primeiro emprego. Então, é um cenário onde você tem diversos perfis de pessoas com diversos comportamentos. Então, quando você tem uma abordagem como essa, de conseguir dinamizar o ambiente, de conseguir trazer uma interação, de conseguir trazer ali, né, uma forma com que essas pessoas elas se sintam ali motivadas a agir de alguma forma dentro da sala de aula, você consegue impulsionar elas a colocar sua criatividade em prática, né? Acompanho bastante aí algumas postagens que ele faz no Instagram, na rede social dele, onde ele coloca os alunos para montar Lego, para fazer chapéu de cartolina e tal. As humilhações. Pois é. E aí, Lucas, eu queria saber de onde é que vem essas tuas ideias para fazer isso dentro da sala de aula, como é que surgiu isso? Show de bola. Quando vem o contexto da pandemia, eu tive um índice muito bom com os alunos, mais de 90% de aprovação. Então, eu saio da instituição de ensino, passo um ano fora das instituições, seja curso técnico ou superior, e disse, caramba, eu preciso melhorar a minha abordagem em sala de aula. Tá bom, mas eu preciso melhorar. Então, foi aí que um cara abriu meus olhos, que é o Luciano Meira, que é um professor da Universidade Federal de Pernambuco, ele é empreendedor de uma empresa de gamificação no Porto Digital, que é a Joy Street, e ele fala que a sala de aula morreu, não tem mais sentido você estar dentro da sala de aula, você precisa ressignificar os espaços. E daí fui pesquisando mais abordagens e acabei batizando meu método, chamado de destruição criativa. Esse conceito vem lá atrás da economia liberal, do Schumpeter, que é um empreendedor, e daí eu comecei a dinamizar dentro da sala de aula. Então, hoje eu consigo mesclar tanto o ensino tradicional como esse ensino mais inovador. Tem tanto prática, como também tem um questionário, tem um simulado. Então, eu vi aí que essa prática me ajudou bastante a lecionar, tanto com alunos que têm um perfil diferente pela manhã, ou alunos que têm um perfil diferente à noite, ou alunos de um curso superior, ou alunos de um curso técnico. E já trazendo um pouco para o marketing, eu trabalho muito a questão do entretenimento, porque hoje praticamente 80% do conteúdo consumido na internet é entretenimento, é o meme, é a brincadeira, é o gatinho estourando o balão. Então, tudo que eu publico hoje na minha rede é baseado em brincadeira, em entretenimento. Então, isso é uma forma de ligar o aluno juntamente com o professor. Como fala o Luciano, a centralidade da educação hoje não está nem no professor nem no aluno, mas no relacionamento entre ambos. Às vezes dá certo, às vezes não dá certo, mas praticamente 80%, 85% dos casos acaba dando certo, porque você gera criatividade, você gera engajamento, você gera motivação, e isso é muito importante. E eu mantenho também contato com os alunos, coisa que você faz também, o colega Marcos aqui também, seja no WhatsApp, seja no Instagram no direct, a gente está sempre em interação, então isso ajuda bastante a quebrar o gelo, ao aluno criar uma confiança maior junto com o professor. Então, assim, ter um método de ensino, eu acho que é fundamental para qualquer professor que atua no século XXI. Aproveitando esse gancho, né, o Marcos Cabral, que é docente de uma das áreas que talvez seja uma das áreas mais teóricas que existe, né, dentro de uma universidade. E o que é que eu observo, o que é que nós observamos? Que o Marcos, ele, mesmo sendo professor de uma área que é
90% teórica, que é a área de RH, né, de recursos humanos, ele consegue se sobressair também de uma forma totalmente diferenciada, ao ponto que você vê o brilho nos olhos dos alunos, né, quando tem aula com ele ou após ter aula com ele. E aí eu quero saber de você, Marcos, qual é a tua estratégia dentro da sala de aula para manter esse engajamento, para fazer com que os alunos não apenas prestem atenção e gostem da tua atuação dentro da sala de aula e, principalmente, saiam dali inspirados por ter tido aula com você? É sempre um desafio, porque o maior sentimento que eu tenho pelos alunos, até em todo o processo de recrutamento e seleção, é empatia. Eu tenho que me colocar no lugar do aluno para saber qual é a necessidade dele. Como eu já tenho de antemão uma disciplina em si, algum outro assunto que vá fechar, então já me planejo bem antes do que eu devo chegar na sala de aula e fazer, né, como o nosso Lucas falou. Então, desde 2019, quando veio a pandemia, fechou tudo, a gente teve que se recriar, dar aulas através de vídeos, através de tantas outras coisas que a gente tinha que dar imagem em si, então teríamos que sair dessa caixinha, dessa zona de conforto. E eu trago sempre para a sala de aula para que os alunos eles saiam preparados à vivência do dia a dia. Então, ali eu trago diversos casos reais, eu trago histórias reais também para a sala de aula e acho que um dos maiores desafios que eu tive foi fazer um recrutamento e seleção ao vivo na minha própria sala de aula. Uma determinada empresa precisava de determinadas pessoas para as funções e eu chamei todos os alunos para a gente fazer esse recrutamento ao vivo. E eles tiveram contato com os candidatos, nós ligamos para ele, nós tivemos contato com todos eles, passamos pelo passo a passo do recrutamento e seleção, desde a seleção, da pegada do currículo, de quem ia submeter aquelas atividades práticas, e eles amaram. Por quê? Porque é o dia a dia, é a vivência. E nós temos que ter essa habilidade de tirar o aluno da zona de conforto para que eles aprendam realmente na prática. E eu comecei a fazer isso e chamar a atenção do aluno. Tanto dessa forma também como trazer alguns testes já práticos de eles saber qual é o tipo de personalidade, onde eles se encaixam, os gaps que eles têm, o que eles precisam fazer para aprimorar. Se você tem um problema justamente na comunicação, vamos fazer um curso de oratória, como também eu já tenho, eu também sou formado em oratória. Pronto, uma das nossas aulas, nós temos um ponto que vamos melhorar a nossa comunicação dentro da sala de aula. Apresentações de trabalho, seminários, etc. E isso é muito bom, porque a gente vê que eles têm uma melhora muito significativa. Então, se colocar no lugar do aluno, tem aluno que chega extremamente cansado. E quem é meu aluno, onde eu ensinei, onde eu ensino, sempre vê que eu ando sempre com uma garrafinha, entendeu, de café, por exemplo. Eu tenho alunos de turmas pela manhã que chegam com sono para ter a aula. E eu preciso que eles dêem rendimento. Então, eu levo ali uma garrafinha de café, entendeu? Eu levo algumas bolachinhas. Gente, isso aqui é café para vocês, bolachas. Por quê? Porque eu sei que eles vão se manter ativos e vão participar da minha sala de aula, entendeu? É sempre pensar fora da caixa. Como é que você gostaria de se sentir se você estivesse naquela sala de aula? O que é que eu posso fazer para melhorar a minha aula? O que é que eu posso fazer para melhorar o meu assunto, o meu ambiente, para frisar o aluno, né? E isso a gente tem conquistado, mas isso é passo a passo. Primeiro eu conheço todos os alunos, eu tenho que conhecer cada um, o perfil de cada um, para conseguir me adequar e colocar qual a didática que eu posso empregar ali na sala de aula. Perfeito. Dentro da tua colocação, assim como da de Lucas, vocês trazem uma visão que eu compactuo muito, né? Eu concordo bastante. E às vezes eu me torno cri-cri, digamos assim, né? O chato da história por pensar dessa forma ou expor a minha visão nesse sentido. Tanto você quanto o Lucas trouxeram a visão de que eu preciso trazer uma prática para dentro da sala de aula. Eu preciso trazer os meus alunos, né, para eles enxergarem na realidade como é que funciona. Essa tem sido uma preocupação constante minha, né? Estou aí na sala de aula já há mais de 14 anos, estou indo para 15 anos de sala de aula. Comecei lá atrás, no Senai, com 19 anos, e cada ano que passa eu vou aprendendo que eu não sei e que eu preciso melhorar. E quando eu estou aqui diante de dois profissionais como vocês, eu vejo que estou no caminho certo, né? Justamente pela mentalidade. E nós observamos que, muitas vezes, os alunos, principalmente dentro de uma universidade, eles se sentem solitários de conhecimento, eles se sentem perdidos,
porque às vezes falta justamente um direcionamento prático, informações reais de como vai ser dentro de uma empresa, dentro do mercado de trabalho. E eu posso trazer para vocês, né, esse exemplo com muita vivência, porque além de atuar como professor, assim como o Lucas também, sou consultor empresarial e participo aí da atuação de muitas empresas em vários estados do Brasil. E, cara, vejo isso muito nítido, principalmente em estagiários. Os meninos entram muito perdidos dentro das empresas, eles não sabem nem por onde começar, não têm noção de muita coisa. Lá na hora, eles às vezes até têm dificuldade de associar a teoria com a prática. Então, quando tem uma atuação como a sua, como a do Lucas e de muitos colegas nossos, né, que simplesmente não focam apenas em slide, vamos dizer assim, né, em estar abordando teoria, em estar ali só explicando conceito, porque isso hoje, cara, dentro da sala de aula, não faz mais sentido. E aí é o que o Lucas falou lá atrás, está correto. Né? Porque hoje qualquer pessoa tem acesso a qualquer tipo de informação. É só pegar um celular com internet. Chat né? GPT. Chat GPT está aí para dar show. E não pode ser criticado, tá? É outro ponto que eu defendo muito. Isso, porque ele ajuda. Perfeito. E assim, cara, uma pessoa que critica o IA é uma pessoa que está totalmente com a visão atrasada. E eu tenho que me profissionalizar ao ponto de transformar o IA em um assistente meu. E não ter medo de ser substituído por ele. Né? Então, o que é que acontece? Para nós também, como docentes, como professores, nós somos obrigados, forçados a estar sempre elevando o nosso patamar. Seja tanto em conhecimento, quanto principalmente na atuação. Então, preparar esses alunos através dessas dinâmicas, através desses trabalhos, através de estudo de caso, visitas técnicas, né, que são extremamente importantes. Eu lembro que semestre passado, eu levei uma turma minha de logística, né, quarto período da turma, para fazer uma visita técnica em uma determinada empresa. E assim, os meninos ficaram maravilhados. Alguns já trabalharam ou já tinham trabalhado na área, mas a grande maioria, cara, não tinha noção de como era realmente a estrutura de um caminhão. Eu estava lecionando a disciplina de gestão de transporte. E como eu trabalhei há mais de 4 anos na área de logística, né, e tive o prazer de aprender muitas coisas sobre muitas áreas dessa temática, eu levei eles e, cara, os meninos ficavam assim, você via o brilho nos olhos deles. Porque você na sala de aula, você fala, gente, porque tem um caminhão que é 7 eixos, que é 9 eixos, porque a questão do armazenamento é dessa forma, porque tem que fazer... Às vezes eles tentam associar, os que são mais interessados em aprender, eles buscam na internet um vídeo, uma coisa ou outra, mas boa parte não. E aí quando tu coloca eles de frente com a situação, com o cenário, você vê que eles... De frente com a realidade. Cara... Eles chegam, ficam, vou usar aqui um termo bem popular, bestalhados. Poxa, professor, isso aqui é aquilo que você falou. Isso. Caramba, cara, aquela situação. Então, assim, é algo que vocês realmente são feras em fazer, né? Isso é muito importante, isso é muito bacana. Lá no nosso Instagram, nós abrimos aí algumas caixinhas de perguntas, né? Isso. Tem muita pergunta, tem muita coisa bacana e vai render muito pano para manga, né? Talvez... Não, eu já estou vendo que a resposta aí dessas perguntas talvez vai gerar algumas polêmicas aí. Aí vocês fiquem à vontade, tá? Para comentar depois nos cortes que vai estar aí disponibilizado no nosso Instagram. Também quiserem comentar aí, né, nesse vídeo que vai estar completo no nosso canal do YouTube. Vou abrir aqui as perguntas, né? Foi... perguntas realmente assim, bem objetivas. Eu gostei muito do nível das perguntas. Algumas delas foram mais direcionadas para alguns de vocês e outra foi aberta para os dois, tá? Então vamos lá. A primeira pergunta é para meu amigo professor Lucas. Qual dica você daria para um candidato que está se preparando para uma entrevista na sua empresa? Show de bola. Eu, apesar da área de marketing, eu trabalhei na área de marketing e pratiquei basicamente em 2 anos de recrutamento. É um desafio muito grande, principalmente com a geração Z, né? Então, a gente conseguia fazer algumas contratações, às vezes tem alguns desligamentos também. Agora, tem alguns pilares que, para mim, são essenciais. O primeiro é conhecer a empresa. Eu peguei muitas pessoas que sentavam na minha frente, olá, bom dia, você viu alguma coisa da nossa empresa, algum título, algum dado, alguma informação? Ah, não vi não, nem sabia. Poxa, tem um site, tem um Instagram, tem um Facebook, tem um Google, tem uma enorme quantidade de informação. Ou seja, já mostra para mim, já dá um sinal de que, poxa, estou aqui, mas se não der aqui, vou para um outro canto. Então, assim, eu acho que uma dica fundamental, não apenas para mim, empresa, qualquer empresa, você tem que pesquisar onde você quer
chegar? Qual é o local? Você tem que demonstrar interesse. 2, eu acho que a honestidade também é importante no processo seletivo. Perfeito. Tem inglês? Ok, vamos começar a entrevista agora em inglês. Tem um curso de Excel avançado. Ótimo, vamos sentar aqui e fazer Excel avançado. Então, assim, eu acho que a sinceridade é importante. Eu vejo muitos candidatos também que acabam mentindo dentro do processo seletivo. 3, eu acho que a parte da criatividade também. Como é que você teve alguns assim, problemas e que você conseguiu solucionar de alguma forma? Seja você que já teve uma experiência de mercado anterior, olha, tive esse problema na minha empresa anterior, solucionei de uma determinada forma, ou nunca tive nenhuma experiência profissional, mas aconteceu alguma coisa na sua vida, algum problema que você conseguiu o quê? Solucionar. Seja um outro problema também, que eu estou dizendo, de candidatos, poxa, Lucas, eu só tenho a faculdade, não tenho experiência profissional. Caramba, o que foi que tu fizesse em 6 meses do curso? 1 ano e 1 ano e meio? Será que tu não apresentasse já um plano de negócio? Já que tu fizesse alguma apresentação sobre modelagem logística? Será que já fizesse algum trabalho de recrutamento e seleção? Então, tudo isso são experiências que você, na hora, com o recrutador, pode colocar na mesa. Então, eu acho que isso é papo furado. Eu acho que você tem que ter sinceridade, tem que ter criatividade para solucionar os problemas e essa parte inicial. Você tem que buscar informações da empresa, ter gosto, vontade e desejo de querer trabalhar dentro daquela organização. Fui no site tal, a empresa cresceu 20 milhões, 10 milhões, tem um título tal, tal canto, trabalha com isso, ou seja, demonstrar esse interesse. Eu acho que esses 3 pilares aí são essenciais. Buscar informações da empresa, criatividade e a parte da sinceridade. Cara, muito interessante, e o Marcos, com certeza, eu quero ouvi-lo também sobre isso, apesar que a pergunta foi muito focada para você, mas o Marcos, com certeza, por já ter feito centenas de recrutamentos e seleção, já passou por isso. Mas antes de passar para o Marcos, eu queria enfatizar um ponto bastante interessante que você falou. Realmente é assustador, né? Infelizmente, a forma como muitos candidatos chegam para se apresentar diante de uma entrevista, diante de uma oportunidade, né, de trabalho, e o nível do despreparo, cara. E eu sempre costumo dizer para os meus alunos em sala de aula o seguinte, o Marcos é especialista também na área de oratória, né, e treina para isso, eu também dou mentoria de oratória, e eu digo a ele o seguinte, eu digo, nós sabemos a diferença de uma pessoa que está despreparada para uma pessoa que está nervosa. Uma pessoa que está nervosa, ela treme a voz, ela, às vezes, falta ar, né? Porque cada pessoa reage de uma forma diferente diante de um cenário de pressão, mas ela tem convicção e firmeza naquilo que ela está falando, o nervosismo. A pessoa despreparada, ela tem um comportamento totalmente adverso. Positivo. Ela não sabe como começar, como terminar, o que falou, ela não entende o que está dizendo e não sabe nem o que precisa ser dito. E ainda pegando um gancho dentro dessa situação, vocês passam muito por isso, né? Recentemente, eu e Marcos participamos de uma banca e de avaliação de alguns projetos de uma turma, junto com o nosso amigo professor Mendes, que em breve vai ser um dos nossos convidados aí, né, se Deus permitir. Grande Mendes. E, cara, eu falo para meus alunos sempre, eu digo, gente, se vocês não conseguirem se desenvolver aqui dentro da sala de aula, na prestação de um seminário, como você falou, Lucas, que eu acho que é a melhor oportunidade para você treinar, né, se desenvolver, você dentro de uma empresa você vai fazer vergonha. E aí, aproveitando o gancho, né, trazendo aí para o Marcos, que já, com certeza, a gente teria que passar uma semana conversando aqui sobre as situações que ele já presenciou e que ele já passou. Mas dentro dessa mesma pergunta, Marcos, eu queria ouvir mais ou menos o que é que tu já enxergou ou alguns absurdos, caso você possa abordar, que já tem acontecido em relação a essa temática do despreparo de um candidato na hora da entrevista. Vários. Vários despreparos. Eu quero te dizer que o maior despreparo que eu vejo nos candidatos é ele não conhecer nada da empresa. A maioria que se candidatam para uma vaga, eles não conhecem nada da empresa, não conhecem nem projetos sociais que a empresa desenvolve e chegam lá cegos, tá? E isso acontece muito. Olha, para você ter ideia, a gente está justamente no ano 2024. Nós avançamos bastante e ainda temos diversas pessoas que não conseguem uma oportunidade de emprego. Quando alguém chega para mim e diz, Marcos, eu não consigo, eu já coloquei 200 currículos. Coloquei 200 currículos, eu coloquei 1000 currículos, eu coloco currículos todos os dias, manhã, tarde e noite, e não sou selecionado. Só, alguma coisa está de errado. E a primeira coisa que eu pergunto a essa pessoa é só, me traz teu currículo para dar uma olhada, e quando eu vejo o currículo, nossa, não é um currículo, todo mal feito, entendeu? Tem pessoas que
pensam que um único currículo padrão, pegou aquele currículo, eu vou pegar esse currículo, vou usar só para tudo, entendeu? E outra coisa, o currículo que ele fez lá em 1984. Misericórdia. Entendeu? Tá usando... Na Lan House, currículo vitae. Currículo vitae, né? E eu vejo que as pessoas ainda não abriram a mente para isso. Eu disse, meu Deus, mas como é que pode? Entendeu? Eu pego lá o currículo, veja o nome objetivo, né? O objetivo, gente, sempre vai ser a área que você vai atuar. Isso já mudou há muito tempo. E ainda o pessoal ainda coloca aquela frase de efeito da Lan House, Lucas. Isso. Desejo trabalhar nessa conceituada empresa para crescer, para agregar. Todos os cargos, então. Ninguém sabe. É diretor, é gerente, né? Se ele nem sabe o que, é que ele vai fazer. Isso, exatamente. Então a gente vê esse despreparo. As pessoas não procuram se especializar. Sabe que cada vaga tem o seu tipo de currículo. Gente, cuidado com isso. É essa câmera que eu vou olhar. Cuidado quando vocês fizerem o seu currículo. Pelo amor de Deus. Eu sei que tem N sites que fazem um currículo pronto. Eu sei que tem um Canva, que o pessoal usa muito o Canva, mas cuidado com os enfeites que vocês colocam. O intuito de um recrutador pegar o seu currículo é justamente ver as informações precisas suas. Então, assim, você pegar um currículo extremamente colorido, você pegar um currículo que tenha muitas informações desnecessárias, e, gente, isso está fadado ao fracasso. Segundo dados pesquisas, dados científicos, eles dizem que todos os recrutadores eles levam de 6 a 10 segundos para olhar o teu currículo. E a primeira impressão é a que fica. Tá certo? Então, tenha muito cuidado quando você pega, quando você faz o seu currículo. Cuidado com a pessoa que você contrata, né? Nós temos uma amiga chamada Ângela, né? Isso mesmo. E... Ângela sempre fala sobre isso, o currículo imã, essas coisas, tal, aquela coisa. Gente, temos que ter essa visão, né? Mas o maior despreparo, ele não conhecer a empresa. E eu vou te contar um absurdo. Certa feita, eu estava selecionando para uma determinada vaga, e essa vaga, o pacto laboral dela era durante a manhã. Ou seja, o horário que a pessoa ia exercer na empresa era pela manhã, de 6 às 14. E eu perguntei ao candidato dificuldades, se ele tem alguma dificuldade, ou maiores dificuldades que ele tem enfrentando com relação ao trabalho, não era a empresa, era o trabalho, né? Ele disse assim, olha, teria como me mudar porque eu queria trabalhar de 2 às 10. Aí eu perguntei assim, não, mas a vaga que foi especificada o horário era justamente das 6 às 14. Não tenho essa vaga aberta. Por quê? O que é que acontece? Não, porque eu tenho um problema. Eu disse, qual é o seu problema? Eu preocupado, né? E ele disse que era acordar cedo. Meu Deus do céu. E disse que tinha bastante dificuldade de acordar cedo. Eu disse, tá certo. Tá. Você acha que essa pessoa ficou? Claro que não. Entendeu? Porque se ele já esboçou para mim, no recrutamento, na seleção em si, que ele tem dificuldade de acordar cedo, esse rapaz ia chegar às 6 horas da manhã na empresa? Mas todo dia. O Marco, ele ia ser... geralmente tem algumas empresas que dão bônus quando você não tem nenhum atraso, né? Ele ia ser o contrário. Não atrasasse, ele ia ganhar a cesta básica. Positivo. Então, assim, é assustador, né? Quando nós vemos ainda hoje, né? Vou enfatizar bem o que você falou. Pleno século XXI. Ainda tantas falhas, tantas situações. Você falou aí dos currículos enfeitados. Cara, sem exagero, pessoal. Tem situações, eu já tive a oportunidade de participar, né, de seleção de alguns currículos. Se você pegar aquelas bandeirinhas de São João, você dá para pendurar os currículos e o enfeite fica até mais bonito. Sim. De tanto carnaval. E outra, coisas básicas e absurdas. Primeiro, fotos. A gente não pode dar muito detalhe. Não, detalhe não. Mas assim, cara, terrível. Então assim, fotos, pessoas de camiseta, blusinha de alça, penteados nada a ver, parece que tá postando uma foto ali para um Instagram, para um Facebook, uma rede social, né, de diversão, de outro cenário. E aí, quando você, além das questões que o Marcos foi perfeito a abordar, a questão, são clichê, né? Digamos assim, a pessoa tá colocando, qual é o seu objetivo? Meu objetivo é trabalhar nessa conceituada empresa, não sei o quê. Você não vê realmente um objetivo sincero partindo dessas pessoas. Aí vem a questão dos estudos, que muitas vezes as pessoas, poxa, se tu tá fazendo um curso superior,
Tu tem que colocar ele como teu principal. Tem gente que tá fazendo curso superior, já vi isso várias vezes. Aí coloca ele como curso complementar e bota o principal, escolaridade e o fundamental. Primeiro, quando tu tá dentro de um curso técnico ou de uma faculdade, teu fundamental não precisa mais aparecer no teu currículo. O médio, no ensino médio também tem sentido. Pois é, não tem sentido nenhum. E outra, se tu chegar ao superior, no mínimo tu tem que ter Com certeza. Né? Então, assim, a lógica. É óbvio, né? E outra coisa, Marcos, que você citou e eu acho que vale a pena a gente enfatizar. Tem pessoas que acham que vai encantar o recrutador com um currículo de 3, 4... Cara, eu já vi currículo de 3, 4 páginas. E assim, aí quando você vai olhar lá os cursos, realmente é uma pessoa que gosta de estudar, gosta de buscar conhecimento. Mas quando tu vai olhar, cara, são cursos que não tem nada a ver com a vaga, não tem nada a ver com a função. E aí vem outra informação muito importante que nosso especialista Marcos Cabral compartilhou, que é o quê? Você tem que focar naquilo que está relacionado à vaga. Isso. Né? E principalmente os mais atuais. Né? Então é um cuidado muito importante que precisa ter. Seguindo aqui ainda a pergunta, veja como a primeira ainda rendeu. Fica à vontade. Esse gancho lá no LinkedIn meu, no Lucas Almeida Oficial, junto com o Marcos e mais 2 especialistas, eu coloquei lá um manual para a pessoa colocar em prática, melhorar o currículo. Então tá lá mastigado. Lucas Almeida Oficial tem um post lá sobre isso. Você clica lá e vai ver tudo muito bonitinho. O nome, a parte ortográfica, se tem foto, se precisa, se não precisa. Tá tudo bem mastigado. Então já vai ajudar pra caramba os candidatos. Perfeito. Tá por isso que você é diferenciado. Isso aí, vamos pra cima. Vejam como a primeira pergunta rendeu. Imagina as próximas. Segunda, foi direcionada especialmente para você, Marcos. Qual foi a maior lição aprendida como recrutador? Pronto, vamos lá. Deixa eu enfatizar também uma coisa. Eu quero dizer, Emerson, que cada candidato ele é único, tá certo? Perfeito. Cada candidato ele é único, ele tem a sua maneira, a sua especificidade, entendeu? Então a gente tem que compreender o candidato como a maneira-chave, como único. Então, o meu maior desafio como recrutador, justamente conforme a pergunta, foi justamente ter empatia pelo candidato. Entendeu? E o que eu prezo no candidato é a comunicação. Ele tem que ser claro para mim. Então, particularmente quando o candidato ele atrasava numa entrevista de emprego, ele me avisava bem antes. Ele tirava foto, mandava para o meu WhatsApp, se eu estou no trânsito, tal, mas eu vou chegar. Tal. Eu já passei por diversas situações. E para você ter ideia de como a empatia era tão forte nesse momento, que foi o meu maior desafio, então eu já percebi diversas coisas. Eu já recrutei pessoas para uma determinada empresa, era num determinado interior, e eu percebi que as pessoas tinham dificuldade de chegar no horário. Por quê? Porque eles pegavam ônibus e esses ônibus tinham a cada 2 horas. E eles não tinham condições de pegar um Uber, ou pegar uma moto, ou pegar um táxi, etc. Então, eu fiz um projeto junto com a empresa e eu disse, gente, eu preciso de um caixa extra, de um dinheiro extra. Então, eu fiz um envelopezinho e eu colocava uma quantia em dinheiro, seja 10, 20 reais ou 30 reais, e eu deixava para o candidato. Para a pessoa, assim que ele entrava para fazer a seleção, ele via ali um envelope e dizia, gente, esse envelope é seu, porém não abra. Você só vai abrir no final da entrevista. E no final da entrevista eu pegava aquele envelope, ele abria e quando eu lhe disser dinheiro, isso é para você. Isso é para você voltar para casa em segurança. A empresa se preocupa com você, eu me preocupo com você e eu quero que você simplesmente tenha um bem-estar. Então são essas coisas que fazem a diferença. Tá certo? Então, por exemplo, uma pessoa chegar para mim e dizer, olha, eu não consigo ir hoje para a entrevista de emprego, por favor, me dá uma outra oportunidade. Eu dou outra oportunidade, porque fluiu a comunicação. Foi uma comunicação assertiva. Por isso que eu digo que cada candidato ele é único. E a gente percebe quando o candidato é despreparado, como você mesmo falou. A gente sente quando ele não domina a situação, quando ele não domina o know-how, quando ele sabe que ele está ali justamente só por sair de um outro emprego, que isso é o que a gente mais vê. E eu sempre costumo falar, gente, você quer sair da sua empresa para ir para outra, vá se programando. Agora faça tudo para que você deixe o local que você está de portas abertas. Nunca saia para que as portas fiquem fechadas, porque você não sabe o seu dia de amanhã. Perfeito. Você só pode contar com o hoje e com o agora, porque nem daqui a algumas horas eu posso contar. Eu tenho uma agenda para daqui a algumas horas, mas não sei se eu vou conseguir atender, porque o meu hoje, o agora que é o definido. Então, sempre a gente tem esse cuidado. Então, o maior desafio foi simplesmente ter empatia pelo candidato, para aprender. Justamente como eu vi as pessoas recrutando, disse, meu Deus, eu não quero ser dessa forma. Então, eu faria justamente a forma empática de como se colocar no lugar dele. Cara,
Acredito que todo mundo aqui se emocionou com isso aqui. E é. E é um ponto fora da curva, né? Essa situação, né, que ele Sim, colocou. E a amigo. abertura da empresa para fazer Amigo, esse movimento também. Né? assim, eu não vou criticar ninguém, né? Porque cada caso é um caso. É, Mas isso aí é uma questão comportamental. isso. Né? E essa questão comportamental, ela tá atrelada ao teu caráter, ao teu perfil. E eu tenho certeza que é isso que faz com que você tenha o resultado que você tenha alcançado. Né? Porque o que é o resultado da pessoa? Ele está muito atrelado à forma como você age, né? A forma como você se comporta diante da situação. Então, se hoje, Marcos, você tem causado grande impacto na vida das pessoas, né? Isso é muito por conta dessa tua atuação diferenciada. Então, parabéns, cara, por ser quem você é e por ser esse profissional gigante e humano que age dessa forma. Deixa eu também até te contar uma outra experiência sobre até nervosismo, né, de candidato, que eu sei que o candidato ele tem muito potencial. Ele passou na primeira etapa, foi para a segunda etapa, e na segunda etapa é mais uma conversação, justamente ele com o gestor, porque eu sempre levo o gestor para fazer parte do processo seletivo, e tinha um dos candidatos que ele estava extremamente nervoso. E como ele sabia que o gestor estava presente, ele dizia assim: Marcos, eu não vou conseguir falar porque eu estou nervoso. Mas sabia que ele dominava do assunto das coisas, né? Eu disse a ele: pronto, vamos fazer o seguinte, vamos pegar a cadeira, eu vou colocar você de costas. Então eu coloquei ele de frente para a parede, tá? Inclusive tinha até uma plantinha para distrair ele. Eu coloquei ele de frente para aquela parede, eu fiquei de costas para ele, e dali a gente prosseguiu toda a entrevista, e ele simplesmente foi o master, né? Conseguiu. Aí, inclusive, o gestor até me perguntou na hora, disse assim, mas vai dar certo? Vai dar certo, porque ele tem que desviar o foco do nervosismo dele. E se ele ficar de frente à parede, ele vai conseguir absorver e ele não vai estar olhando para a gente, que é justamente esse lado humano. Aí deu certo? Deu. Entendeu? Eu sempre costumo dizer que temos o caminho dos 13. Eu não sei se deixa eu até explanar um pouco como é que é isso. Fica à vontade, o momento é todo seu. Olha ali para a câmera, explica aí pro pessoal o que é isso, está todo mundo curioso. Não é? Eu já vi várias coisas envolvendo o número 13, agora esse caminho aí para mim é novidade, né, Lucas? Justamente foi um processo seletivo que houve na minha vida e era para uma grande empresa. E justamente a dona da empresa, ela tinha um problema e ela queria chegar, ela disse assim, gente, eu quero chegar no número 13, porém eu não sei como. E ela disse assim, como é que a gente deve chegar nesse número 13? E todo mundo ali na equipe, só eram 3 vagas, então os primeiros 3 que levantassem e dissessem como chegar no número 13, era justamente que ia ficar na vaga, né? E eu lembro que a gente ficou raciocinando e uma das pessoas se levantou e gritou, né? 12 mais 1, aí gritou 13. Entendeu? Aí, 11, para chegar no número 13. Então, assim, 10 mais 3, então, foi o sentido. Então, as 3 pessoas que se levantaram foi o principal. Mas o que é que a gente quer dizer isso? Que para cada problema que você enfrenta, para cada entrevista, para cada abordagem que você tem mais de uma saída. Então, muitos candidatos, os 3 principais, claro, ficaram na vaga, mas os demais, eles deram sentido de como chegar naquele número 13. Então, a mesma coisa é hoje na entrevista de trabalho. Entendeu? Se não deu certo hoje, vai dar certo amanhã. Então, são vários caminhos que você pode percorrer para melhorar, inclusive no currículo. Perfeito, perfeito. A terceira pergunta foi para os dois, tá? Quais as habilidades e qualidades vocês mais valorizam em um candidato? Lucas. Como eu falei anteriormente na primeira pergunta, eu acho que a sinceridade é importante, criatividade e a vontade de querer realmente vestir a camisa da empresa. Ter motivação, ter engajamento, ter vontade. Então, como eu falei, na agência de marca eu trabalhei, passei 2 anos nesse processo de contratação, então tem muitas pessoas que eram muito complicadas no processo de contratação. Então você via ali, a pessoa chegava e, bom dia, era assim. Eu fiz curso, tudinho. Você não via aquela gana, aquela vontade, aquele desejo em trabalhar dentro da organização. Então, acho que a sinceridade é importante já inicialmente. Criatividade para solucionar os problemas. Eu bato muito nessa tecla. E essa gana, essa vontade mesmo de querer fazer acontecer, solucionar os problemas da organização. Então, acho que para mim essas são as 3 habilidades. Sem falar também da comunicação. Perfeito. Porque hoje, além do processo seletivo ser... Além do presencial, tem um digital também agora. Então, você vai pegar um celular, tá com sua roupinha lá, fazer uma selfie de, sei lá, até 50 segundos e encaminhar para uma empresa. Então, você tem que aprimorar seu processo de comunicação. Isso é um problema que eu encontro muitos alunos início de faculdade. Quando eu estou no primeiro período de curso,
sai da zona de conforto, vai ter que apresentar, vai lá para frente, sem celular, sem slide, eu vou forçando cada vez mais. O ruim é quando você pega um aluno do 5º período, do 6º, ele já está naquela zona de conforto, ele já não sai mais dali, né? Eu sempre digo, faculdade é uma coisa, mas hoje é um ambiente corporativo que é o grande espaço de aprendizagem. Não é mais a sala de aula, não. É o ambiente de trabalho. Então, você precisa também explorar outros caminhos. A comunicação é fundamental. Sinceridade, criatividade, essa gana, essa vontade de querer realmente fazer acontecer e a comunicação. São essas 4 habilidades que eu acho essencial para o candidato. Marcos? Como ele falou, né, para mim, a qualidade maior é a comunicação. Gente, se você não souber se comunicar, nem o outro vai conseguir lhe entender. E se comunicar da forma correta, tá certo? Então, assim, é a forma que você se comunica, a adaptabilidade, para mim, é o segundo ponto maior, porque hoje, se você pensar que você vai ser recrutado para uma empresa, você vai começar a trabalhar e só fazer aquilo, aquela sua funçãozinha, isso não existe mais, minha gente. E as pessoas romantizam hoje. Hoje eu vou trabalhar lá e vou fazer só essa minha função. Isso não, você não vai ser incluso no mercado de trabalho só para fazer aquela devida função. Você tem que ser adaptável. Hoje eu tenho que ver como é a sua adaptação com relação aos conflitos, com relação às coisas que acontecem dentro da empresa. Então são os 2 principais pilares, comunicação e a adaptação. Como é que você se envolve naquela equipe. Tudo bem que tem serviços. Por exemplo, hoje, naturalmente, nas empresas que eu trabalho, então, se eu ver um lixo no chão, se eu ver um papel no chão, a minha mão ela não vai cair se eu pegar e colocar no lixeiro de volta. Se eu ver o chão sujo, se eu ver alguma vassoura ali, eu pego a vassoura, limpo. Isso não tem nenhum problema. Tá certo? E eu também não vejo problema de atender a demanda do meu colega. Se eu ver que ele está justamente extremamente sufocado, só está precisando aí de uma ajuda, tal, eu vou lá e ajudo. Isso é agregar. Emerson, das empresas que hoje eu conheço e tenho contato com os empresários, eles fazem hoje o tipo numa equipe, se uma equipe tiver 5 pessoas, então todo mundo tem que saber o serviço de todo mundo. Tá certo? E hoje, no meu pacto laboral, eu trabalho com 3 pessoas, sou eu, um assistente e uma coordenadora, e todos nós sabemos o serviço de um de outro. Por quê? Porque se um faltar, o outro consegue resolver o problema. A gente não pode penalizar o outro que está que está precisando daquela solução daquele problema, aí não vai ser resolvido porque fulano não veio. Não, eu estou aqui também para ajudar. Agora, se eu não souber realmente ajudar, eu justamente vou pedir ajuda. Mas no meu setor hoje, os 3 sabem a função de cada um. Eu sei fazer a função da coordenação, a coordenação sabe fazer a minha função, os nossos assistentes ele também sabem fazer a nossa função, para justamente sincronia. É um círculo, e esse círculo sempre tem dado certo, e com base na comunicação. Cara, é muito importante quando vocês trazem essa visão. Hoje existe aí, no mínimo, 10 habilidades que são necessárias aí para qualquer profissional, e vocês citaram algumas delas. E eu queria reforçar uma outra. O Marcos falou sem citar especificamente, mas é o trabalho em equipe, né? Isso que o Marcos acabou de citar. E uma outra que está muito em evidência e é super necessária é a inteligência emocional. Principalmente porque nós estamos em um mundo hoje totalmente frenético. Eu brinco muito que Cazuza, eu sou de 90... pode não parecer, o telhado caiu, mas eu sou ainda de 90, eu tô com 34 anos. Então, assim, Cazuza falava que a minha geração era a geração Coca-Cola, né? A geração ali dos anos 80 e 90. Eu brinco, vou usar aqui um jargão de um grande professor meu, inclusive mando um abraço para ele, Milton Marinho, e tem uma frase que ele usa, que ele diz o seguinte: brincando, mas falando sério. Brincando, mas falando sério, eu digo que essa geração hoje é a geração miojo. Isso. Geração miojo. É uma geração que quer tudo rápido e que acha que a rapidez vai trazer um grande resultado. Nem sempre, tá? Na grande maioria das vezes não. Até porque tem um ditado de vó que diz que apressado come cru. E aí, o que acontece? Nós estamos hoje com a geração TikTok, né? A geração miojo, que é aquela galerinha que quer crescer, quer alcançar o céu sem muito esforço, sem muita dedicação, acha que tudo tem que acontecer do jeito deles, na velocidade deles, e é justamente, infelizmente, esse comportamento que está indo para dentro das empresas e que está sendo barrado, tá? Eu lembro há alguns meses, quando eu estava ouvindo uma entrevista na CBN, se não me falha a memória, o Max Geringer.
ele estava trazendo uma abordagem que eu achei fantástica e hoje eu vejo se refletir no mercado, né? Tenho 2 especialistas aqui que têm total liberdade para me corrigir se houver equívoco na minha pronúncia. O que é que está acontecendo hoje com o mercado? O mercado ele mudou, ele virou a chave, ele mudou a forma de atuar nas contratações. Há um tempo atrás, e quando eu digo há um tempo atrás, alguns anos atrás, tinha assim, um certo preconceito em contratar pessoas mais velhas, eles focavam nas mais jovens. Cara, hoje o mercado ele mudou a mentalidade. Inclusive, eu estive com a ex-aluna algumas semanas atrás, ela conversou justamente isso comigo. Mandou o currículo para a empresa, o marido e o filho dela, eles preferiram o esposo. Por quê? E qual foi o argumento das pessoas lá, dos recrutadores? Precisamos de uma pessoa mais centrada, uma pessoa mais experiente e tal. Então, você vê que essa geração nova, essa galerinha que está chegando, eles precisam focar muito nessa questão da inteligência emocional. Pega a dica, pessoal, inteligência emocional. Saber ouvir, saber respeitar, saber entender as situações. Não é porque você é mais jovem que você sabe mais do que quem é mais velho. Isso não existe, tá? Quem está na estrada há mais tempo tem mais vivência do que você. Talvez você tenha um conhecimento que aquela pessoa mais idônea não tem. Porém, tem que respeitar a experiência daquela pessoa. E um outro ponto importante, né, dentro desse cenário, dessa colocação é o seguinte: é um pessoal que acha que porque tem uma faculdade ou porque fez uma escola técnica, tem que chegar na empresa já para ser gerente. Cara, também não é dessa forma, tá? Eu sempre trago o Diego Marinho, né, que vocês conhecem, o Marco conhece muito bem, que é meu grande amigo, sócio também de trabalho. Ele morre de rir com a comparação que eu uso, mas eu digo, é igual plantar um pé de manga, né? Você pega uma semente ali, você pega o caroço da manga, você planta, você não colhe a manga no outro dia. Isso. Leva um tempo. Para quê? Para ela crescer, para ela se transformar numa árvore, para chegar ali o momento dela dar os frutos. Ou seja, tudo na vida, para ser bem feito e para trazer resultado, para dar fruto, leva tempo. Então não adianta vir com essa mentalidade de, porque eu tenho uma faculdade nisso. Cara, eu estou aqui com 2 professores universitários e vou soltar outra aqui que vai causar revolta em muita gente. Cara, o teu certificado hoje já não significa muita coisa no mercado, não, tá? Positivo. E quando eu falo isso, eu não estou falando para menosprezar a tua conquista, menosprezar a tua formação, não. Porque eu também sou graduado, eu também tenho 2 especializações, estou finalizando a 3ª esse ano. Nós somos... Pois é, o Lucas aqui é mestre, né? Tem os cursos dele, o Marcos nem se fala. Então, assim, tem uma validade, tem uma importância, sim, mas hoje não é tudo mais, né? Hoje, cara, o mercado de trabalho está inchado de pessoas com diplomas, inchado de pessoas certificadas, mas sem nenhuma habilidade. Isso. Né? Pessoas que têm até uma boa teoria, mas não sabem fazer. E lembre-se, a estrutura, né, Marcos? É o chá, né? É o conhecimento, a habilidade e a atitude, o saber fazer. Verdade. Né? Inclusive, esse chá, ele já mudou, já passou por uma adaptação. Ele agora é chave, tá, pessoal? Chave. É conhecimento, habilidade, atitude, valores Perfeito. E emoções. Perfeito. Entendeu? Então, o seu currículo não é tão... E o que é que isso tudo traz? Resultado. Que é o que as empresas mais precisam e muitas vezes os profissionais não conseguem entregar. Né? Porque não adianta. Eu já vi várias situações, não posso citar aqui questões éticas. Né? Mas assim, como eu entro dentro de muita empresa, gente, eu estou aí, né, dentro de grandes corporações, cara, você vê o cara que, eu tenho um título disso, o título daquilo outro, já fiz isso e aquilo outro. Aí você solta o cara dentro da produção, solta o cara dentro de um processo, diz, resolve aí. O cara olha para um lado, olha para o outro, coça a cabeça e diz, não sei. Então, assim, tem que ter muito cuidado com essas situações. Vamos para a próxima pergunta? Bora. Cuidado aí com chá de camomila, não é capim santo, nem esse chá não, pelo amor de Deus. Hein? Só confunde as coisas toda hora. Lucas e Marcos, os 2. Aí eu vou começar agora com o Marcos. Como uma empresa pequena pode contratar os melhores talentos? Eita. Essa foi violenta. Essa é moleza. Essa é fácil. Primeiro, ver as competências socioemocionais e as técnicas, né? As duas vão sempre andar juntas. Como selecionar os melhores, né? Para que tenha tudo isso. É justamente ter a vivência, ter o conhecimento justamente do fato do que ela já passou. E o que vai decidir realmente essa contratação dessas pessoas é justamente o desenrolar dela na entrevista. Participou de projetos sociais? Que projetos foram esses? Que é o que eu ouço dos jovens de hoje, sair do ensino médio. Mas eu não tenho emprego. Inclusive, eu acho que até tem perguntas
no nosso Instagram aí do Se Liga Gestor. E as pessoas falam, mas eu não tenho o que colocar no currículo. Mas você nunca participou de um projeto social? Você tem um projeto social bem bacana aqui em Recife, que é justamente o de limpeza, Limpa a Praia, um nome assim, alguma coisa dessa natureza, que inclusive nossa querida Kaline Marques, ela comanda esse... Praia Limpa? Praia Limpa. Então, assim, você nunca se candidatou para ir justamente a um sopão solidário, que é no O Natal, Abrigo etc. São Francisco nosso aqui, cara, fazer isso. doação, fazer um mutirão para ajudar. Então, tudo isso colabora para o próprio currículo. Perfeito. Entendeu? Embora você não tenha uma experiência dentro da empresa, mas de uma forma voluntária. Então, é simplesmente analisando o seu passo. Então, hoje estamos tão avançados com tantas coisas, você não procura nem se especializar. Por exemplo, mês de julho é o mês de férias. O que é que você fez nesse mês de férias? Será que você foi naqueles sites que são gratuitos e fez apenas um curso bom? Por exemplo, temos diversos, não vou falar nome de sites, mas cursos aí de inteligência artificial, tem cursos aí de Excel avançado, tudo gratuito na internet e as pessoas não buscam isso. Como é que você quer ser o melhor naquilo se você não se especializa? Tá certo? Pronto, é uma das coisas que eu posso falar. Lucas. Corretíssimo o que Marcos colocou. Agora, uma coisa importante para as empresas é começar com a sinceridade no processo seletivo. O que acontece? Olha, a gente tem uma vaga aqui de emprego para você. O salário é R$ 1.800, tem vale transporte, vale alimentação. Em 6 meses você pode crescer. Mentira, não pode crescer. É o máximo que a empresa consegue entregar. É 1.800, é o vale transporte, a alimentação e uma comissão de 10%. Ou seja, você já alimenta uma expectativa no candidato. Chega os 6 meses, ele diz, caramba, e aí agora? Quero crescer. Não tem como crescer na empresa, nunca teve. Então, um problema também, começa de pequenas empresas, é no processo seletivo lá no início. Olha, Positivo. Você quer realmente ficar aqui? 2 dias para você pensar. É 1.800, vale transporte, alimentação e uma comissão de 10%. Você não vai subir de cargo aqui. É só isso que a gente tem para te entregar. Então, isso é muito importante. Eu pego esse exemplo até do G4 Educação, que é uma empresa lá de São Paulo, startup gigantesca já, da Marcela Zaidan, que é recrutadora, porque lá no G4 ela fala o seguinte, olha, vai ter algumas renúncias que você vai ter que fazer aqui no G4. Você quer passar por isso? Você vai ter que trabalhar aqui alguns momentos até 10 horas da noite. Você deve começar, você quer. Então, dá praticamente 4 dias para a pessoa que pensar, é isso realmente que você quer? Você vai poder crescer? Vai ganhar muito dinheiro? Vai. Mas vai ter que pagar esse preço. Você quer pagar esse preço? Então, eu acho que tem que ter um... Vamos com calma. É desesperador, preciso de um profissional, mas calma aí. Eu tenho que procurar afunilar e dizer, é isso que eu consigo entregar e ponto final. Não ficar vendendo, não, você pode ir, você vai crescer, né, Lucas? 20%, você vai ser sócio. Não, não vai. É isso que dá. Pode ser assim, fechado? Iniciamos. Então, às vezes, eu acho que isso é um problema muito grave no processo seletivo. Manter a transparência em todo o processo seletivo. Exatamente. É horário. Exato, é isso que vai ter. A gente também vê em contrapartida que o colaborador, ele quando chega numa entrevista, a gente fala o salário, fala o pacto laboral que ele vai exercer dentro da empresa, e ele ali aceita, entendeu? E quando dá 4 meses, mas o dinheiro está pouco. Mas, poxa, mas isso foi informado, e essa transparência teve já no começo da entrevista. Isso. Você já sabia disso. Aí acontecem essas contrapartidas. E pegando o gancho que você falou, Emerson, é a minha geração também. Eu sou geração Y, tem a geração Z e o meu filho é a geração Alfa. A gente encontra aí a geração da dopamina, que é o prazer instantâneo, é daquele momento. Verdade. Então, dentro da própria faculdade, você tem alguns alunos com dificuldade de aceitar frustrações, uma nota baixa, uma correção que você, olha, isso aqui está errado. Um feedback. Exatamente. E não aceitar, olha, filho, tu copiaste tudo aqui do chat GPT, está errado. Eu vou te ensinar da maneira correta. Então ele fica chateado. Zerei 4 relatórios, filho, no semestre passado, simplesmente por causa disso. Exatamente. Então, assim, para você que foi 4, eu fui muito mais. Fica chateado, né? E aquela ideia, né? Pô, eu praticamente me formei em 2016. Em 5 anos eu virei um gestor pedagógico, trabalhar na gestão de uma franquia. 5 anos. Me formei agora em logística, RH, já quero chegar a ser diretor, coordenador. As coisas não são assim, mas a geração continua dentro dessa linha. E tem todo um reflexo social. Geração neném, acaba o ensino médio, não trabalha, não estuda. E já tem agora a geração de 50 anos acima, né? Que é o neném maduro. Que não é aposentado, não é pensionista, não está trabalhando e alguém está pagando a conta, entendeu? Então, assim, são os problemas que nos deparamos. Cara, você tocou numa situação aí, né? Que aí abre muitas possibilidades de argumento e a gente não vai se estender. Mas eu acho importante reforçar novamente isso, né? Gente, para você alcançar algo na tua vida, tem que lutar, tem que correr atrás. Cada um de nós aqui tem uma história, né, tem uma trajetória,
né? Tem o meu amigo Rumenig, que inclusive, né, tá aqui nos ouvindo, tá aqui com a gente também no espaço. Ele também, quando eu conheci, tive a oportunidade de bater um papo com ele. A gente tem uma história muito parecida e com muitas outras grandes pessoas. Onde é que eu quero chegar com isso? É que para hoje você ver o profissional Marcos Cabral, para hoje você ver o profissional Lucas, para hoje você ver o profissional Emerson e tantos outros, tem uma longa trajetória por trás disso, né? Eu lembro quando eu trabalhei, né, como CLT em muitas outras empresas, cara. Eu fui trabalhar de madrugada, saía de madrugada em casa, já casado, às vezes a mulher, meu Deus, menino, tá chovendo tanto, tu vai sair nessa chuva se eu preciso trabalhar. E nunca fui de cara feia, nunca fui reclamando, fui de madrugada, saía de madrugada, às vezes saía de casa às 7 horas da manhã, largava de 8 horas da noite. Eu lembro uma situação que aconteceu na última empresa que eu trabalhei, aconteceu uma bronca muito séria lá num dia de sábado, cara. Eu saí de casa de 8 horas da manhã, cheguei em casa quase 11 horas da noite, num sábado, né? Então, assim, são lutas, né? São situações que eu fui ultrapassando ali para conseguir alcançar o que eu tenho alcançado hoje. Positivo. O segredo, gente, é não pular etapas. Isso. Não pular É etapas. o processo, né? Passar o processo. Positivo. E passar o processo não é fácil, porque se fosse fácil, qualquer um faria. É verdade. Né? Então, é ter a mente no lugar e saber que lá na frente, tudo aquilo que você está passando é porque lá na frente tem algo para você alcançar, tem algo para você realmente, né, conseguir abraçar. E ainda dentro desse gancho, cara, é tão interessante esse assunto e tão importante. Eu lembro quando um determinado aluno uma vez chegou para mim e disse, o professor só vive de avião para cima e para baixo. E, infelizmente, esse aluno ele deixava muito a desejar nas aulas, né? Tanto comportamental quanto atitude. E eu virei para ele e fiz, se você mudar seu comportamento e começar a estudar, você vai alcançar e vai mais longe do que eu. Aí ele olhou para mim e fez, poxa, professor, esse é. Porque hoje é muito fácil você ver, às vezes, um profissional, né, como o Lucas recentemente, muito bem merecido, tirou alguns dias de férias, estava com a família dele desfrutando. Aí eu vou lá no Instagram do Lucas e tô vendo, o Lucas está lá, poxa, tá num hotel, tá num resort, tá numa pousada massa, piscina. Milionário. Tá rico agora, né? Aí eu vejo lá, mudo pro Instagram do Marcos Cabral, aí vejo lá o Marcos Cabral curtindo com a esposa dele, com a família dele, um lugar bacana. Cara, para ele conseguir tirar aquele momento ali, ele passou muita, e passa, né, muita situação. Então, assim, hoje, cara, o que é assustador é que a juventude, principalmente a juventude, ela tá frisando muito no momento, mas não olha o antes e não foca no depois, né? Isso aí é um problema tão grave porque isso se arrasta para dentro da empresa. E aí nós que somos gestores, nós somos consultores, nós somos mentores, a gente tem que agora começar a fazer um retrabalho dentro das empresas. Então, se antes eu tinha que pegar um profissional 50% e performar os outros 50% dele, eu estou pegando zero e tenho que criar todo 100%. Isso quando ele quer. Porque aí, como o Lucas falou, né, as dificuldades do ouvir. Não consegue ouvir um feedback, né? Às vezes você dá um feedback, por mais educação que você tenha no seu feedback, por mais clareza e por mais objetividade, tem gente que ainda acha ruim, né? Teve um caso de um estagiário que eu estava acompanhando, eu dei um feedback a ele dentro da empresa, com toda a educação do mundo, e o menino depois disse que ia desistir porque era muita pressão. Aí fui informado da situação, deixei passar o dia. Quando foi no outro dia, eu chamei ele e disse, filho, tu não sabe o que é pressão. Você ainda não sabe o que é pressão. E detalhe, é um estagiário que está estudando, está se preparando para ser gestor dentro da empresa. E aí, que tipo de gestor a gente vai ter? Né? Então, assim, são situações que precisam ser muito bem analisadas, pensadas e estruturadas. Deixa eu olhar aqui a outra pergunta. Às vezes falta uma responsabilidade maior, né? Da geração YZ, com filho, com mulher, com marido, com aluguel. Então, quando chega essas responsabilidades, aí, meu amigo, não tem para onde correr, não. Então, eu vejo que é uma situação extremamente complexa. Marcos, por que hoje demitimos pessoas por falta de hard skill? Aí, ainda dentro dessa pergunta vem outra. Não conseguem identificar isso na contratação? Antes de você responder isso, eu gostaria que você explicasse antes o que é hard skill, o que é soft skill, né? Que tem muita gente aí que está assistindo a gente que não sabe o que significa. Uma fala das habilidades socioemocionais e outras fala das habilidades técnicas, né? Perfeito. As técnicas que eu posso falar para você é aquela que são colocadas no currículo, né? A experiência da empresa, quanto tempo passou na empresa, os cursos extracurriculares. E já a outra é justamente seu pessoal, seu socioemocional, né? Como é que você se comporta diante de uma
como é que eu posso dizer, diante de uma situação, determinada situação, né? E não tem como identificar isso justamente logo nos primeiros contatos, porque está muito recente, né? Para isso é que foi feito justamente o prazo de experiência no contrato de trabalho. Hoje o prazo de experiência, segundo a legislação, ele está até de 90 dias, né? Pode ser dividido em 2 vezes, ou seja, 45 mais 45, 30 mais 60, mas que não ultrapassa os 90 dias. Então, nesse processo, nesse período, é que você começa a conhecer o próprio colaborador. Então, tem esse período para você demitir, tá certo? Justamente, te deu a chance, e sempre eu falo para as pessoas assim, você pode até mentir numa entrevista, você pode até passar pela mentira da entrevista, mas você não vai se manter durante muito tempo, entendeu? Quando chegar lá naqueles 30 dias, a gente vai começar a notar alguns gaps em você. Você não vai conseguir sustentar essas máscaras durante os 90 dias, porque é muito tempo e somos adaptáveis. Então, essa pessoa vai se adaptar ao ambiente, essa pessoa vai se adaptar às pessoas que estão lá. Cultura, né? Cultura, vou começar a ter os mesmos comportamentos, ou bons ou ruins, das pessoas que fazem parte daquela organização, e daí a gente vai começar a saber quem é você, entendeu? De fato. Hoje, o recrutamento de seleção está muito mais avançado, porque eu justamente vou pegar todo o seu histórico, né? A empresa que ela fala assim, mas eu não olho as redes sociais do candidato que eu vou selecionar, olha sim. Mas a rede social daquele candidato ela é fechada, eu não consigo visualizar. Mas tem como visualizar sim. Então, hoje tem toda uma saída para isso. Então, o que culmina justamente a demissão, de não identificar, para isso a gente tem um prazo de experiência dentro da empresa. Perfeito, perfeito, muito bom. E ainda dentro dessa questão das demissões, das falhas e tal, tem um problema também que acontece, que é a promoção interna, né? Que acaba também trazendo prejuízo dentro da empresa. Positivo. Aqui a pergunta, né, a pessoa que ela fala da contratação, mas tem também a promoção interna. Eu já vi muitas situações de gestores que promovem pessoas sem antes fazer uma análise, sem antes entender a questão do perfil comportamental, né? A questão das habilidades reais da pessoa. E tem uma coisa que é muito clichê e que eu defendo muito, que é o seguinte: nem sempre porque você é um excelente técnico, você vai ser um excelente gestor. Com certeza. Nem sempre porque você é um excelente operador, você vai ser um excelente gestor. E tem muito gerente e diretor de empresa, às vezes, troca os pés pelas mãos. Isso. Promove a pessoa sem fazer uma avaliação, simplesmente porque a pessoa está dando um resultado bom. Cara, tem que preparar aquela pessoa e tem que ver se ela tem um perfil para aquela vaga. Isso, o perfil que exige mais, Emerson. Eu já vi diversas indústrias onde eu frequentei, onde aquele operador sempre foi um excelente operador. Depois que colocou ele para ser líder, ser justamente ali um líder da operação ou simplesmente algum gerente, e ele justamente começou a massacrar aquelas pessoas. Entendeu? Ele mudou muito, mas realmente, como operador, ele sempre foi excelente. Então, tem pessoas que realmente não dá certo de você mudar o perfil. Se você tem que analisar, tem que ver bem, tem que ver os prós e os contras, pesar na balança. E quando a gente faz isso, a gente comete um pecado absurdo, né? E quem paga o pato é a empresa. E ainda pegando o gancho, não sei se o Lucas já passou por isso ou conhece, quero acochar ainda o nó dentro dessa temática. Eu achei interessante. Vamos lá. E o que é que você tem a me dizer de gerentes e diretores que às vezes promovem pessoas sem passar pelo RH? E aí? Meu amigo, veja só, tenho 10 anos de experiência. Polêmico isso aí, viu? 10 anos de experiência em mercado. Uma coisa que o mercado prega muito é a questão da meritocracia. Isso é fato. Porém, o relacionamento, ele tem um peso significativo. Sim. Em qualquer espaço que você está. Conversar, dialogar, criar uma conexão. Então, às vezes, é o relacionamento que acaba colocando você lá, dentro de uma empresa, promovendo você internamente, sem você ter as competências necessárias para o cargo, e por aí vai. Eu acho que é dentro dessa linha. O relacionamento tem um peso significativo, para mim, até maior do que o aspecto meritocrático. Quer dizer, poxa, estou entregando bem, estou pontuando, estou entregando resultado, mas por que a coisa não está andando? E outra pessoa acabou subindo na hierarquia. Só voltando rapidamente, esse tema que vocês falaram anteriormente, tem um livro chamado Todo Mundo é Incompetente, Inclusive Você, que é do Peter. Que ele fala justamente, você vai lá, faz seu trabalho bom como assistente, virou auxiliar. Foi muito bem como auxiliar, virou coordenador. Fez seu trabalho muito bom como coordenador, foi diretor. Depois de diretor, você não tem como mais subir na hierarquia. Aí ele fala que você virou incompetente por definição. Aí você começa a errar
todo santo dia dentro da empresa. Então, assim, se você tem um bom vendedor, não significa que ele será um excelente gestor de vendas. Só qual é a bronca aí? É a pressão do ambiente organizacional, de colocar justamente uma nova pessoa para que a coisa possa andar cada vez mais. E aí você não vai ter esse tempo para justamente o quê? Treinar a pessoa dentro daquele carro para ver se ele tem um perfil, a competência, o fit cultural, etc, etc, etc. Perfeito. Próxima pergunta. Como selecionar perfil de gestores? Qual a técnica a ser usada? Marco e Lucas, fica à vontade aí. Se eu dar só uma adenda que o Max vai colocar, tem uma vasta experiência nesse sentido, eu não contratei pessoas de cargo de gestão, foi mais para a área operacional. Uma coisa que está se debatendo muito hoje em dia é a parte de cultura organizacional e fit cultural. Eu acho que isso é importante, para ver se a pessoa realmente tem os mesmos valores e identidade daquela organização. Porque teve uma empresa uma vez, olha, aqui as pessoas colocam ideias, tira foto, cria conteúdo, tem que ter um perfil aberto, comunicativo. E a pessoa não tem esse perfil. Qual o sentido eu contratar essa pessoa para dentro da minha empresa? Será que vale a pena ou não? Então, acho que essa questão do fit, esse peso, essa atmosfera, esses valores, tem que dialogar junto com o candidato. Acho que isso já ajuda muito nesse sentido. Empresa, perfis. Então, tem que colar isso junto com o candidato. Justamente. O segredo, na verdade, para recrutar esses ótimos gestores, como a gente fala, é justamente, sempre eu vou falar do análise de perfil, né? No processo seletivo, o análise de perfil ele sempre foi usado a partir da segunda etapa. Segunda, terceira. No primeiro tem o próprio currículo tal, e depois vem aquela conversa. E algumas empresas ainda testam, não sei, eu fico até insuportável quando eu vejo uma empresa ainda fazendo aqueles testes básicos de português, de matemática, de história. Gente, pelo amor de Deus, evolua. Acho que é isso mesmo. Esqueçam isso, gente, está totalmente obsoleto, tá? Então, foi selecionar um bom candidato, um bom gestor, já joga para ele uma análise de perfil. Temos diversos aí no mercado de trabalho, inclusive um deles é o DISC. Então, antes de você recrutar o próprio gestor, manda o teste DISC para ele, que é o de análise de perfil comportamental, e ali você vai ter uma geral sobre ele, entendeu? Lembrando que ele tem que fazer esse teste num local sem ser interrompido, local silencioso, porque qualquer barulho ele vai dar uma diferenciação no próprio teste. E daí, quando você tem aquele perfil, você conversar e saber justamente os méritos que ele desenvolveu, projetos que ele desenvolveu na empresa anterior, projetos que ele desenvolveu para a área justamente de desenvolvimento humano na empresa anterior, tudo isso você vai pegando para selecionar esses gestores, tá? E eu sempre falo, né? Eu sempre procuro gestores que sejam empáticos, né? Que sejam também imparciais, saiba defender um lado quando está certo, também saiba falar quando está errado. Porque o que eu presencio hoje muito nos gestores é que eles não têm coragem de dar um feedback assertivo para o funcionário, às vezes com medo, às vezes porque ele quer manter do lado dele, entendeu? E acaba que ele não tendo aquela sinceridade. Isso que eu vejo muito. Então, é esse viés. E alguns se excedem na sinceridade, né? Acabam sendo ríspidos, né? Bastante ignorantes, até faltando com a educação muitas vezes. Né? Porque é uma coisa, eu sempre, quando eu estou trabalhando no oratório, na mentoria com meus alunos, eu digo a eles, numa comunicação, uma coisa é você chegar e falar, tu pode se afastar aí, por favor? Você pode sair daí do lugar, por gentileza? Então, isso, são duas frases que querem dizer a mesma coisa. Mas a forma como você vai direcionar elas, o tom de voz que você vai usar, a postura, né, o teu jeito de se direcionar, faz toda a diferença. Positivo. Então, tem muito gestor que não tem essa noção. Né? Acha, às vezes, até que o colaborador é filho dele. Ele tem que estar gritando, tem que estar faltando respeito. Eu vejo muito isso nas empresas por aí, cara, e é assustador. É verdade. E aí eu quero até deixar bem registrado que todo grito, gente, é sinônimo de distância. Isso aí. Entendeu? Se uma pessoa está perto de você não vai gritar. Perfeito, muito bom. Então, todo grito ele é sinônimo de distância. Então, se o teu gestor ele gritou com você, é porque você está extremamente distante dele. E ele precisou simplesmente alterar a voz para chamar a tua atenção. E isso é estarrecedor para qualquer pessoa, porque já vai mudando a emocional da pessoa, tá? Sim. E você tem que ter cuidado com relação a isso. E não é porque você é gestor que você não vai errar, não. Você vai errar porque você é ser humano. Agora, reconheça seu erro, tá? E também uma covardia que eu acho dos gestores de hoje em dia, que se acham que é o poder, o poderoso, né? É quando você corrigir o seu colaborador, corrigir a pessoa que está ali sendo subordinada, corrija-o,
entendeu? Mas também ensina como acertar. É isso aí, perfeito. Entendeu? Porque você corrigir por corrigir, minha gente, qualquer um pode Qualquer um fazer. pode fazer, Então isso você aí. tem que fazer aquilo que é o diferencial. Corrigiu, mostra a solução, esteja com aquela pessoa, esteja acompanhando aquela pessoa para ver a evolução dela. E o que eu percebo também hoje na maioria das indústrias, enfim, qualquer organização, é que não temos aquele feedback referente a 6 meses de trabalho. Você me dá uma devolutiva de onde eu estou, o que eu preciso melhorar, os meus campos que eu fui muito mais, que eu conquistei o meu sucesso, para sair simplesmente daquela zona de conforto. E quando você não tem esse feedback, você não tem como você crescer. Você não tem como onde melhorar. Você se acostuma também, né? Se acostuma. E a questão do grito é uma questão de cultura, né? Isso. Começou com um, com o outro, e é uma prática recorrente já. Pegando o gancho, Lucas, como as ações de um gestor impactam diretamente na motivação e no desenvolvimento do colaborador? Demais, demais. O caso do Marcos aí foi bem ilustrativo. Eu trago um caso muito importante quando eu era estagiário. Secretário do Trabalho, gestor Cláudio. Eu fui começar a dar aula de estatística, eu era monitor. Aí eu comecei lá na empresa um mês. Aí eu disse, Cláudio, meu estágio aqui é de 13 a 17. Estou saindo agora às 4 horas que eu vou dar estatística aqui na faculdade, tá certo? Cláudio colocou uma cara assim, ó, feia pro meu lado. Depois eu vim descobrir o que acontece. Ele me colocou como estagiário, como qualquer outro colaborador dentro da empresa. Ou seja, seu horário aqui é de 13 a 17. Tinha um colaborador lá, que era cargo comissionado, que o horário de trabalho é de 8 da manhã, o cara chegava de 10 da manhã, saía de 2 horas. Ele deu 3 feedbacks em praticamente 6 meses, só como ele não poderia desligá-lo. Então ele pegou esse profissional, mandou ele para Paraíba. Porque aquele comportamento estava o quê? Interferindo nos demais colaboradores. E eu, mesmo sendo estagiário, ele chegava como um profissional, como outro qualquer. 13 horas, às 17 acabou, aí você vai para a faculdade e dá sua monitoria. Então vê aí que esse princípio que Cláudio adotou é o princípio da justiça, cara. Justiça, ponto final. Nem passou pano dessa expressão para um lado, nem para o outro. Ele foi justo e correto. E o exemplo também que o gestor dá, não apenas palavras, mas o exemplo, as ações, conta bastante no andamento da organização e no processo de liderança. Então isso ajuda muito. A justiça de um líder, assim como as suas ações. Eu acho que isso é muito importante. Falar menos, agir mais. Eu acho que isso é fundamental. E outra coisa, Emerson, não prometa aquilo que você não pode cumprir. É isso aí. Prometeu, cumpra. É isso mesmo. Como uma pessoa sem experiência pode se destacar em uma entrevista de emprego, Marcos? Ok, a gente já iniciou, Isso, né? já tinha Por exemplo, falado, cadê os projetos voluntários que você participou? O que você fez para se diferenciar nesse meio, né? O que é que você tem feito para se destacar? Então, você não tem experiência para colocar, mas você tem... Todo projeto voluntário, ele tem que ir no currículo, sim. Sim. Outra coisa, eu não tenho experiência, mas você fez LinkedIn? Quando eu pergunto a meus alunos na sala de aula, gente, quem daqui tem LinkedIn? No máximo 5, 10, olha 5, lá. eu disse, meu Deus... A turma que tem 10, eu dobro o joelho e agradeço. E eu sempre digo a eles, o LinkedIn não é uma rede social para você postar que você está numa praia. Aquilo Isso ali é aí. uma área profissional, pelo Isso amor aí. de Deus. Gente, vamos saber separar as coisas. Então, nem LinkedIn você tem. Então, como é que você quer chamar a atenção do recrutador se você não fez nada para que isso acontecesse? O básico bem feito. O básico bem feito. Eu não sei usar. E hoje o YouTube ensina a usar Tudo de de todas graça. as formas. Tudo de graça. Exato. Então, é esse diferencial, tá? Colocar projetos voluntários, colocar ações sociais que você participou. Você também pode procurar a sua universidade, onde você estuda, e você diz assim, gente, tem algum processo voluntário aqui, alguma coisa, vai ter alguma ação social, eu quero participar porque eu quero engajar no meu currículo, e com certeza qualquer universidade ela vai aderir a isso. E tem igrejas também com ações sociais, Novembro Azul, Sim, né? sim. E Claro. tem o Outubro Rosa. E você tem participado dessas ações em uma instituição filantrópica, evangélica, para você colocar no... Não tem. Então, você não vai ser chamado a atenção de forma nenhuma. E eu sempre digo, hoje o mercado está para os melhores. Isso aí. Com certeza. Qual o maior desafio da área de comunicação nas empresas e demais ambientes? Lucas? Eita. Aí, show de bola. Se a gente pensa basicamente em marketing hoje, marketing nada mais é do que satisfazer necessidade e desejos dos consumidores. Se a gente fala hoje de marketing digital, a empresa que está na frente é aquela que consegue, de alguma maneira, criar um espaço de diálogo dentro da rede. Hoje você vê muita exposição de produto e serviço na rede. Então, isso é uma rede comercial, não é uma rede social. Então, você precisa dialogar com a sua comunidade. Então, hoje, em cases clássicos, por exemplo, CIMED.
que é o João Adib, que é o presidente. Toda hora o cara está criando conteúdo e falando com a comunidade. Eu acho que isso é muito importante e significativo. Então, se você é dono de um negócio, você tem que aparecer de alguma forma e dialogar com aquelas pessoas. 2 é a parte da consistência. Vamos lembrar que o jornaleiro que entregava o jornal de 6 horas da manhã, de segunda a sexta, nunca atrasava. Rede social é a mesma coisa. Então, isso é muito significativo. E 3, que todo mundo, não todo mundo, mas já uma aderência maior do mercado, é aquele colaborador influenciador, que fala da organização, fala do seu setor, cria conteúdo. Então, isso que abre as portas para que outras empresas, colaboradores, clientes possam dizer, caramba, olha como essa pessoa fala bem dessa empresa, do local que ela trabalha, do produto que ela disponibiliza, do serviço. Então, eu acho que o pilar da comunicação aí, ele é aberto, tanto para atingir mais clientes, como também dentro do aspecto interno. Quando o colaborador está lá criando conteúdo para dentro daquela organização e mostrando coisas significativas daquele espaço. Acho que isso é muito significativo. Tem outra para tu aqui, viu, Lucas? Joia. Por que é tão difícil um gestor reconhecer que errou? Olha. Isso, exatamente. Fácil, pai, essa é para. fácil. Como o Max falou aqui, eu acho que é uma questão de ego, de poder, dizer, caramba, por que eu estou errado, velho? Tá entendendo? Porque eu vou pedir desculpa a esse colaborador. Talvez seja o sinônimo de, o cara pensa, de fraqueza, tá entendendo? Mas eu gosto muito da frase do Guilherme Benchimol, que é o fundador do XP, você tem que ser humilde. Tem que ser humilde. Se colocar abaixo dos demais. Eu acho que isso é importante. Quando você é humilde, você acaba aqui aprendendo cada vez mais. Você vê que não sabe de tudo, uma outra pessoa pode saber também. Então, assim, eu acho que não há nenhum problema nesse sentido você reconhecer que está errado. Mas isso é muito complicado, porque isso mexe com a alma do gestor, com o meu poder, com a minha vontade, minha inveja, egoísmo, mexe com tudo. Então, isso é muito difícil de dizer, caramba, realmente, eu errei aí nessa parte. Um ou outro faz, mas, no geral, é muito complicado essa situação. Entendeu? E quando vão fazer para ser corrigidos, eles vão inventar de tudo, mas não vão reconhecer 100% que erraram, entendeu? E errar é humano, errar faz parte, entendeu? A comunicação, gente, eu errei, mas desculpe aí, tá, mas vou fazer de tudo para que não possa cometer esse mesmo erro para crescer. Até porque quando você expõe aquilo que você errou, aquela parte que você errou, não é fragilidade, mas simplesmente o ato de você se reconstruir. Ser humano, né? E aí eu parto de um princípio quando eu vejo essa resposta de vocês. Nem todo profissional está pronto para ser gestor e nem todo gestor sabe ser um líder. Sim, Isso. com certeza. Então é um gap muito grande, né, dentro das empresas, e quem sofre é o time e, consequentemente, a organização. E ainda dentro desses BO todinho aí, cara, a galera participou valendo. Já fica a dica aí pra vocês, tá? Próximas entrevistas e tal, vão lá no Instagram e tragam aí as broncas pra meus convidados estarem resolvendo aí pra vocês, né? Tá dando direcionamento. Porque nas avaliações de desempenho tem gestor que dá pontuação igual para todos os colaboradores, inclusive pontuações baixas. Marcos. Cultura organizacional. Quando o gestor, primeiramente, é despreparo, tá? Quando o gestor ele faz isso, ele é despreparado, tá? No sentido de dizer, se ele tem que avaliar, e aquela avaliação ela tem que ser assertiva para que a pessoa melhore, porque está justamente dando todas as avaliações baixas e etc. E é igual para todo mundo. E é igual para todo mundo. E eu costumo dizer assim, porque para você aplicar uma avaliação de desempenho, você tem que estar bem preparado, Sim. entendeu? E tem que ser bem planejado. Não pode, de forma nenhuma, assim, vamos aplicar hoje uma avaliação de desempenho. Não existe isso. E o que é que acontece também, Emerson? Nas avaliações de desempenho, quando o gestor vai aplicar, a última emoção dele vai refletir mais forte, tá certo? Vamos supor que aquele determinado colaborador, ou professor e etc. tal, ele teve 6 meses de avaliação de desempenho. E nesses 6 meses, vamos supor que os 2 últimos meses teve um estressezinho com o colaborador. Aí, justamente, o gestor geral, quando for fazer a avaliação, quando for avaliar, ele vai pegar a última emoção dele, que foi justamente nesses 2 meses. A raiva. A raiva. A raiva, e ele vai justamente colocar essa pontuação mais baixa. É sempre isso que eu vejo. E todas as vezes, quando esses gestores eles vão fazer essa pontuação, eu faço a seguinte pergunta para ele: você pesou na balança? Tudo bem que ele vacilou, tudo bem que ele cometeu esse gap justamente nesses 2 últimos, mas e os outros meses que ele esteve aqui? Perfeito. Pese isso na balança. Então, toda avaliação que for aplicada
Na maioria das vezes, quando essas avaliações são baixas, é porque o gestor ele pegou a última emoção mais calorada dele, que está muito mais fluente na mente dele. Então, é isso que acontece. Com relação à avaliação de desempenho, quando, por exemplo, se eu for aplicar na empresa que eu estou trabalhando hoje, eu prefiro que uma empresa que ninguém conheça esteja aplicando essa avaliação de desempenho, justamente para ser imparcial, Para não para não contaminar, ter né? nenhum emocional, para não Isso, ter nada que envolva ali e atrapalhe. Essa é a resposta. Lucas, tem algum Vamos, comentário? Só falando o que eu havia citado anteriormente, né? A parte da justiça aí, que nesse critério acabou não sendo utilizado e acaba levando em consideração o calor do momento. E até uma organização que eu já trabalhei nesses 10 anos, né? Eu acredito que na época eu fui desligado. Provavelmente foi alguma situação parecida com essa, porque não levou em consideração todo o meu contexto Positivo. anterior, mas devido a um impasse que aconteceu em último momento. Cara, Marcos Cabral, ele trouxe uma visão, né? Ele falou da questão do despreparo. Eu vou ser mais duro, talvez, e sincero, né? Eu acho que um gestor, quando ele se comporta dessa forma, em avaliar todos os colaboradores com a mesma nota e coloca a mesma pontuação em tudo, em todos os critérios, todos os itens, primeiro, ele está sendo covarde com o time dele. Positivo. Segundo, ele está sendo desleixado com o nível da importância daquela avaliação institucional que está sendo realizada, né? Ele não está levando em consideração, por exemplo, quais são os ganhos ou as possíveis situações que vamos ter após o resultado dessas avaliações. E terceiro, isso mostra que ele não se preocupa com o desenvolvimento do time dele. Positivo. Porque quando eu tenho um time e eu preciso estar ali avaliando, entendendo o perfil e o desempenho e desenvolvimento de cada uma daquelas pessoas, eu preciso acompanhar particularmente e minuciosamente o empenho de cada uma delas em tudo aquilo que elas estão propostas a fazer dentro do ambiente de trabalho. Então, a partir do momento que eu pontuo, né, coloco 6 para tudo, coloco 7 para tudo, cara, significa que eu não estou acompanhando, significa que eu não estou atento, né, à entrega daquelas pessoas, ao compromisso delas, e tecnicamente eu estou mostrando para o meu time que o que eles estão fazendo não tem importância. Aí entra o outro fator que você citou, Marcos, a questão da falta da inteligência emocional, que é quando eu não sei separar as situações. Beleza, é um ano, geralmente a avaliação de desempenho, de forma comum, ela é mais de um ano. Isso. Algumas empresas aplicam 6 meses, mas o mais comum e o que geralmente é mais indicado é um ano. E aí tu pega ali um ano, né, do profissional, em 2 meses o cara foi nó cego, em 2 meses o cara teve ali alguma situação desconfortável, desajuste, mas, poxa, e os outros 10 meses, os outros 9 meses? Positivo. Né? A não ser, claro, ressalvo, que a atitude dele naqueles 2 meses tenha sido algo de muito agravante. Um desvio de código de conduta, uma situação ali que foge totalmente dos padrões éticos, institucionais e sociais. Mas caso não tenha sido algo do tipo, cara, tenha sido ali uma situação de desalinhamento de ideias, de alguma coisa assim mais leve, né? Uma falha de comunicação. O gestor ele não pode jamais querer avaliar os 2 meses ruins de uma pessoa ou de pontos a melhorar de uma pessoa colocando como o ano todo. Então, assim, reforço. Os gestores em si, né, e quando eu falo gestores, claro, não estou colocando todo mundo na mesma prateleira, mas, né, cada um sabe onde a carapuça serve, digamos assim. Cara, nós precisamos realmente estudar muito mais sobre inteligência emocional, precisamos nos aprimorar, principalmente para saber lidar com pessoas, porque lidar com pessoas não é fácil. Isso. Né, não é fácil, não é à toa que, por exemplo, eu sempre fui da área de processos, cara. Sempre fui da área de processos. E o que é que eu estou fazendo agora? Eu estou estudando, estou fazendo MBA em psicologia organizacional, cara. Estou estudando com psicólogos, com mestres, doutores. Para quê? Para me aprimorar e aprender o quanto é importante saber lidar com as pessoas. E graças a Deus eu estou tendo êxito. Né? Porque, meu amigo, eu enfrento cada BO, cada situação, que aí fica para outras situações. E aí, para a gente caminhar aqui, estamos perto já de finalizar, né, o nosso momento. Cara, essa daqui é pesada. Essa aqui veio exclusivamente para você, Marcos. Meu Deus, diga aí. Quando uma pessoa é contratada por uma empresa pequena, tem um gestor ou um dono que faz acordos para não pagar horas extras. Na hora da rescisão, isso pode ser cobrado? Misericórdia, velho. E aí, Marcos? A dúvida dessa pessoa, onde há dúvida há erro. Entendeu? Então, com toda certeza, ela já sabe que a empresa está processando com o andamento da legislação errado, né? Sabe-se que, olha, gente, tem que estar no acordo. Tem que estar no acordo. Então, se você vai receber horas extras, e até um desleixo também do próprio colaborador,
não ter acesso à convenção coletiva do trabalho. Até tem que frisar isso aí. Porque tem convenções coletivas do trabalho que elas vão dizer a porcentagem das horas extras. Isso. A CLT ela dá de 50% a 100%, mas na convenção coletiva, que a maioria é o trabalho, dá de 60% a 120%. Entendeu? 60% normal o pacto laboral e 120% nos feriados, domingos e feriados. Então tem que se observar isso. Quando a empresa quer fazer esse acordo com o funcionário, é porque justamente está ludibriando. Entendeu? Quer ludibriar a lei, quer pagar menos impostos e etc. Isso está totalmente incorreto. Claro, a empresa ela já está ciente que ela pode ter um passivo trabalhista, ou seja, futuramente, o colaborador, quando ele sair da empresa, ele vai procurar um advogado, que é justamente o profissional especializado, para mover um processo trabalhista com a empresa. Tá certo? Claro que a empresa está errando, mas tente um acordo extrajudicial. Por que a empresa está fazendo isso? Converse com o seu gestor. E o porquê que você aceitou essa proposta. Tá certo? Também tem que saber tudo isso aí. Como foi feita a proposta. Agora, claro, a empresa está ciente que ela futuramente receberá um passivo trabalhista. E outra, se ele está recebendo essa horas extras por fora, na rescisão ele não vai poder cobrar. Porque ele está por fora, não foi uma coisa que ele acordou, o que é também que eu vejo hoje nas empresas? Eu sou gerente e vamos supor que eu ganho um salário de R$3.000. A empresa diz assim, olha, mas eu só vou te pagar no contra-cheque 2.000 e 1.000 vou te pagar por fora. Então, na sua rescisão vai ter 3.000? Não, vai ser calculado em cima com base de R$2.000, que foi o acordo que você fez. Você não acordou a ter a passividade por fora? Então, assim, os dois estão errados. Tanto quem admitiu quanto a empresa, e é passivo trabalhista, sim. O colaborador ele pode procurar um advogado na área e mover um processo contra a empresa. E com certeza a causa ganha. Tem um adendo. Ele tem que ter provas, tá certo? Eu sempre costumo dizer para todo mundo que eu conheço, que eu dou a mentoria, que eu falo com meus alunos, né? De boca só beijo e nem todas as bocas. E olhe lá, né? De boca só beijo nem todas as bocas. Então você tem que ter provas reais de que isso está acontecendo para mover um processo trabalhista. E teve a reforma, né, trabalhista, né, que Também. traz uma maior flexibilidade nesse Isso. já acontecia, né? E agora acho que aumenta verdade, também. né? Uma situação bem complicada. Um exemplo das férias, né? Às vezes eu procuro as pessoas, professor, a empresa dividiu minhas férias em 3 vezes. Isso é um absurdo, isso está contra a lei. Isso está contra a lei, não, está na reforma trabalhista. Desde 2017 foi alterado e a empresa pode fracionar suas férias em 3 vezes. Tá? Ou seja, eu, no final das contas, entendo que realmente é falta de conhecimento Sim. e preguiça de buscar conhecer. É isso mesmo. Resumindo. Última pergunta Oi. do nosso episódio 1. Tá Eita. Porque hoje, aí foi para os dois, tá? Porque hoje está tão difícil em conseguir formar bons profissionais dentro da faculdade. Eita! É fácil. Vai, Lucas. Bom, eu vou começar aqui com esse primeiro livro aqui, 10 regras de ouro que a experiência me ensinou. Então, a primeira coisa que o aluno deve fazer é ler. E aqui já vou entregar para você, Emerson. Caramba, cara. Muito obrigado. Muito sucesso para você, vai ser show de bola esse podcast. Muito obrigado. E o segundo, Universidade de Marketing Digital, um livro muito bom. Muita gente hoje fala de marketing, mas é pouco entrega. Esse livro realmente já li, muito bom. Isso aqui é para sua audiência aí, que você vai sortear para a rapaziada. Sobre a educação, é o seguinte, você tem que pagar o preço. E você não quer pagar o preço. Você tem que renunciar e você não quer renunciar. A grande questão é essa. Eu, de 2012 a 2016, me formei em administração. Eu estudei dia de sábado, dia de domingo, eu fui para a biblioteca. E você tem que fazer esse mesmo caminho para que, no final das contas, caramba, esse curso que eu fiz foi um curso formidável. Aprendi que os professores incomodavam os caras no direct no Instagram, incomodavam no WhatsApp. E você realmente tem que pagar esse preço. Estar presente nas aulas. Poxa, tem 20 aulas. Só estou presente em 10 aulas, em 9 aulas. E no final, vou falar mal do professor. Cara, então você está narrando, você está seguindo o que todo mundo faz. O que todo mundo... Exatamente. Então você faz parte da massa. Então você tem que fazer o que é diferente. Você tem problemas pessoais? Tem, todo mundo tem. Mas você escolheu. Vou fazer um curso? Eu tenho que estudar, eu tenho que pagar um preço. Tem uma história muito rápida de uma colega minha, que na época eu fazia a graduação, eu era monitor de estatística, e o avô dela estava hospitalizado. Eu ensinei estatística, que eu era monitor. Ela foi para o hospital, levou o avô estava lá. Quando o avô dormiu, o que ela fazia? Os cálculos estatísticos. No final das contas, ela veio me agradecer, porque foi aprovada na disciplina que ela tem dificuldade. Ela não tem motivo, ela não tem desculpa a dizer como é que eu vou passar nessa disciplina, se o meu avô está internado. Mas ela foi lá e fez algo que diferente. É aquilo, é uma renúncia que você deve fazer na sua vida. Porém,
é aquilo, né? Vocês não estão preparados para esse tipo de conversa. Mas, assim, você tem que pagar o preço. Isso é fundamental. Se você renunciar, com certeza você vai ter ganhos significativos na sua vida acadêmica e realmente ser um bom profissional. Verdade. Marcos. Emerson, eu costumo dizer para todas as pessoas que toda e qualquer mudança, gente, ela traz transtornos. Agora, como você vai se comportar esses transtornos, aí é outra história. Por exemplo, as faculdades hoje já estão cheias de alunos, entendeu? Mas a maioria vai com a massa. Por exemplo, eu hoje encontro alunos que escolhem a profissão de de trabalhar na área de recursos humanos, pessoas que são administradoras, mas quando eu disse assim, faz aqui um currículo e a pessoa não sabe fazer, isso é um absurdo. E eu encontro pessoas nos últimos períodos da faculdade que não sabem nem fazer o próprio currículo. Então, para você ver como é a grande massa. Então, assim, o mercado está aí para os melhores. Então, você vai escolher um curso, você vai escolher entrar dentro da faculdade, não vai fazer a diferença, não vai buscar justamente se diferenciar com relação aos seus estudos, com relação aos seus professores, que hoje temos ótimos professores, vocês podem procurar justamente eles, tirar suas lições, tirar justamente, sair daquela sua caixinha que você sempre se manteve, e as pessoas não saem. As pessoas preferem ficar ali, não, eu só quero uma nota, eu só quero um diploma, zona de conforto, e acha que vai arrasar, acha que vai chegar ali. E o que é que acontece? Termina a faculdade, primeiro já entra na faculdade achando que vai aprender tudo. Dura ilusão. Acha que chegou lá na faculdade, eu vou aprender tudo completo. Não, você não vai aprender. Você vai aprender justamente o básico. E outra coisa, isso também depende de você. Porque se você for deixar para estudar somente numa sala de aula dentro de uma faculdade, meu filho, você não vai conseguir nenhum tipo de sucesso na sua vida. Tá? Você tem que fazer justamente o que é que você faz depois que você sai dali. Porque o estudo ele é uma continuidade da sala de aula. Tá certo? Então, justamente para as faculdades cheias, lotadas, porém de pessoas que não têm capacidade de exercer aquilo que você aprendeu na sua graduação. E o mercado ele vai saber diferenciar isso, tá certo? E uma outra coisa que eu posso até falar para as pessoas que estão sendo graduadas, né? Cuidado da mentira. Perfeito. Cuidado da mentira. Quando você coloca, embora você não coloque no currículo, às vezes as pessoas colocam lá que entende de Excel avançado, na verdade não entende. Às vezes entende de... eu consigo falar inglês. Intermediário. E na verdade nem sabe nem o básico. Inglês. Oxe, não sabe nem... Fala inglês, né? Inglês. Não sabe nem o próprio português. Complicado. Sabe nem a divisão do próprio português e ainda coloca lá que domina uma outra língua. Poxa, então assim, cuidado na mentira. Então... Por faculdade, a gente está cheio, mas a gente quer realmente profissionais que façam e saibam ser a diferença. Ambiente cheio de pessoas com mentes vazias. Positivo. Lucas, teus agradecimentos. Cara, queria só dizer que foi show de bola estar aqui, dizer muito sucesso na tua caminhada aí. Deus esteja sempre com você aí. Muito obrigado. Foi muito bom esse bate-bola aqui da gente e deixar aqui também meu contato nas redes, que é o Prof_Lucas Almeida, tá? Você encontra lá no Instagram, brincando, fazendo dancinha lá. Tá? E o Lucas Almeida Oficial, que é a mesma pessoa, mas é um conteúdo mais sério, mais denso, mais profissional. E dizer que é aquilo, que uma mensagem final é que Deus está no comando de todas as coisas. Ponto final. Você, iniciou um projeto, não deu certo, você estava numa empresa, foi demitido, você, iniciou uma nova conexão, não deu certo, mas Deus, ele controla tudo e com certeza vai te direcionar da melhor forma possível para que você possa crescer na sua vida pessoal e profissional. O famoso caminho dos 13, né? É isso aí. Existem 13 formas diferentes de fazer... Teus agradecimentos, Marcos. Pode emendar aí. Agradeço a você, né? Por esse podcast maravilhoso. Obrigado, Lucas, por essa parceria. Que bom estar aqui. Que bom trazer esse conhecimento para todos vocês que estão nos acompanhando, né? E eu quero dizer que sempre pense em você. Tá? Pense em você, porque no fim de todos os resultados sempre vai estar você e você para decidir sua história. Por exemplo, se você hoje vai no hospital e você olha lá para uma cama e você vê uma pessoa que está doente ali naquela cama, você já observou que não tem duas pessoas, sempre é a pessoa e a pessoa? Então, assim, sempre se liga nessa história, que sempre vai ser você. Faça o seu diferencial onde você estiver, como você estiver, da forma que você estiver e aprenda sempre a se comportar da melhor forma em todos os âmbitos. E obrigado. Parabéns pelo podcast, parabéns por todo... Nossa, grandiosíssimo, né? Muita coisa mesmo. E realmente merece uma versão 2.
com dessa saudade já. temática. né? Já tá com saudade, né? Imagina. Saudade que a gente Muito. não viveu, né? Imagina se tivesse todas as perguntas do Instagram que o pessoal manda, né? Não, misericórdia, Nossa, velho. de Não, jeito daqui a nenhum. pouco a gente ia ter que ir almoçar na casa do Rumenig, né? Não é? Aí ia dar errado pra É, ele, né? verdade. Porque o Lucas come muito, né? E é. Então, assim, quero aproveitar nesse momento também, primeiramente, agradecer a Deus, né? Pelo dom da vida, pela oportunidade riquíssima, agradecer especialmente a minha esposa, que é quem topa as minhas loucuras, né? Mesmo reclamando muitas vezes, dando Corajosa café de mim. ela, viu? Não, ela Corajosa. é guerreira. Então, tá sempre comigo me apoiando, né? Meu irmão também, que é meu braço forte, né? Minha mãe que tá sempre torcendo e orando por mim, isso é muito importante na minha vida. O meu pai sempre me incentiva e me incentivou a estudar, a ser quem eu tenho me tornado, né, como pessoa e profissional. A meus amigos, pessoas como vocês que Deus tem abrilhantado na minha carreira, aos mais novos e aos mais antigos, né, que tem me ensinado, né, aprendo muito com cada um de vocês, me desenvolvo com cada um de vocês. Gratidão por tudo, né, e quero aproveitar o momento também para fazer um convite especial para você que está me assistindo, para você que é daqui de Pernambuco. Dia 28 de setembro, nós estaremos com o nosso 4º SEMEG, que é o Seminário de Palestras de Empreendedorismo e Gestão, que estará acontecendo no auditório do Sebrae, lá no Recife, onde um dos nossos palestrantes será o nosso professor, mentor, escritor e consultor Lucas Almeida, né, que estará aí contribuindo com muito conhecimento, né, na área de marketing, na área de comunicação empresarial. Estaremos também, né, com outros especialistas e profissionais renomados de mercado, como o meu amigo Guilherme Alves, que também é um cara fora da curva, né, Vanessa Mafra, teremos a Laisa, que estará contribuindo conosco. Daremos aí, né, muitas pessoas que vão estar dando esse apoio. Tem o Bruno Magalhães também, que é um cara excepcional na área do direito, né, na área jurídica. Ele vai estar contribuindo justamente nesse direcionamento para pessoas aí que estão querendo desenvolver o seu negócio, estão já com o seu negócio em andamento. E estarei também contribuindo na área de liderança, de gestão e liderança de pessoas. Então, não perca tempo, faça a sua inscrição. O link para a inscrição está no meu Instagram, prof.ejanjos, né? Você vai lá no meu perfil, clica no link, garante a tua vaga, garante a tua inscrição. Eu tenho convicção que será um momento transformador. O meu amigo, o professor Marcos Cabral, já esteve conosco aí em 2 eventos, né? Teve no 2º e no 3º seminário também contribuindo com muito conhecimento. Vai estar lá esse ano como convidado. Então, assim, não perde tempo. Você que é empreendedor, você que está querendo começar a empreender, você que iniciou na vida do empreendedorismo, você que é aluno de gestão, cara, garante a tua vaga, vem fazer parte desse evento, vem aprender com esses profissionais que estarão agregando na tua carreira e no teu negócio. E, claro, já às vezes o pessoal pergunta, tá, mas vai ter o quê? Nós queremos sortear brindes e também estaremos certificando as pessoas que estiverem participando do evento. Você que é universitário, principalmente, né, que sempre precisa aí de certificado para aquela velha atividade complementar, né, para ajudar aí no teu currículo escolar, você aí já vai conseguir. Então, não perca tempo e vem fazer parte aí desse momento. Então, mais uma vez, agradeço a você que está aí nos assistindo, você que está nos acompanhando. Se não se inscreveu no canal ainda, se inscreve. Se não me segue ainda no Instagram, segue lá, prof.ejanjos. E também tem o Instagram do nosso podcast, Se Liga GestorCast. Então, vem fazer parte dessa família, vem aprender conosco, venha se desenvolver conosco e venha se tornar uma pessoa e um profissional melhor. Encerro aqui a nossa apresentação, o nosso momento mega transformador. Finalizo aqui com vocês, eu, Emerson dos Anjos, que estarei aí sempre trazendo conhecimento e convidando pessoas especiais como essas aqui para estar agregando valor no nosso momento. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!